pais que hoje pagam um preço porque ignoraram os sinais, as mudanças, ignoraram, simplesmente ignoraram, não quiseram lidar, foram covardes, omissos. E o que a Bíblia diz? Corrija os seus filhos. Quem não corrige, odeia os seus filhos. Não é assim que a Bíblia diz? Quem ama, corrige. Quem não ama, odeia. Um pai e uma mãe que não corrige, que não investiga, que não pressiona, que não está ali, no pé do eito. Você vai me falar e é agora. Abra sua boca e fale qual é o problema. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença nesta quarta-feira, poderosa, abençoada. Louvado seja o Senhor por tudo, louvado seja o Senhor, meu Deus, pelas oportunidades, pelos livramentos. Eu quero, meu Deus, apresentar e entregar em Tuas mãos, meu Deus, o culto pais e filhos. Eis-nos aqui, Senhor, queremos aprender com o Senhor. Eu abençoo os lares, as famílias, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo o Senhor Jesus, meu Deus, cada jovem. Senhor, ouça as nossas orações. Estamos no propósito de fé dos 52 dias. Restaura a nossa vida, restaura os lares, restaura as famílias, restaura os relacionamentos entre pais e filhos. Nos restaura, Senhor. Eu te agradeço e te louvo por cada oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por gentileza. Mais um dia, uma grande oportunidade. Bom, a palavra que eu trago no dia de hoje é uma palavra muito profunda, né? E uma palavra que estamos vivendo nos dias atuais. Distração, o início da tragédia. Uma pessoa distraída, um lar onde tem pais, né, distraídos, a tragédia já está ali anunciada. A distração tornou-se, de fato, uma das grandes aflições do nosso tempo. Vivemos numa era de hiperconectividade, na qual a abundância de informações e a velocidade das mudanças tecnológicas criaram um contrassenso, ou seja, aquilo que foi concebido para facilitar a nossa vida, otimizar o tempo, tem muitas vezes produzido o efeito contrário. Aquilo que veio para, nos ajudar, mal utilizado, está nos distraindo. A informatização, a tecnologia, as redes sociais, e as pessoas estão sobrecarregadas por um fluxo incessante de notificações, redes sociais, séries, e-mails e as demandas digitais, mergulhadas em um estado de atenção, fragmentada em mínima as forças, a capacidade de concentração e aprofundamento. As telas dominaram os lares, as telas dominaram as escolas, as telas dominaram o mundo. E a má utilização das telas, da tecnologia, tem levado à destruição de lares, de famílias, de casamentos, de relacionamentos, principalmente, além do casal, principalmente o relacionamento de pais e filhos. Hoje não é muito difícil você encontrar, quando você vai num restaurante, quando você vai num shopping,
Você encontra famílias mergulhadas ali, cada um no seu mundo, na sua tecnologia e a vida que segue. Se perdeu a comunhão, se perdeu o relacionamento, a conversa, tudo isso foi se perdendo. E isso é uma grande distração. Quantos jovens, quantas crianças nós atendemos, e até mesmo pais pedindo ajuda, por não saber o que fazer porque o filho só fica no celular. E da onde veio esse ensinamento? Aonde ele aprendeu a ter este comportamento? Não foi do nada. Não foi do nada. Foi de algum lugar. Então, hoje nós estamos vivendo numa era, tudo está conectado, né? Se algo acontece lá do outro lado do mundo, nós recebemos as informações de maneira instantânea, rápida, não é assim? Se algo acontece do outro lado do mundo, as notificações já vão chegando. E isso vai roubando, vai nos distraindo. Quantos pais estão distraídos com a imoralidade, distraídos com o Instagram, com o Twitter, com o TikTok? Quantos lares estão mergulhados nessas redes, séries, filmes? E isso é um mau sinal. Isso é uma tragédia. A ansiedade, o esgotamento e os inúmeros transtornos mentais são consequências deste estilo de vida errado. A tecnologia que prometia liberdade acabou por criar novas formas de dependência. Existe o dependente, né? Existe as pessoas que lutam contra o vício da bebida, vício das drogas. E hoje nós estamos vivendo num mundo onde há também os dependentes da tecnologia, os dependentes das redes sociais, os dependentes do Instagram. Pessoas que não conseguem mais passar nem um minuto sem dar aquela olhada, aquela observada, aquela curtida. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, eu preciso saber o que está acontecendo na vida das pessoas, eu preciso saber o que está acontecendo na vida dos famosos, eu preciso saber. Há também esses dependentes da tecnologia. O acesso imediato a tudo gera uma falsa sensação de urgência, como se fosse necessário responder, consumir, participar de tudo ao mesmo tempo. Hoje vemos em muitos lares que o celular, ele faz parte do cardápio. Ele está nas mesas, ele está ali no meio da família, e quando chega aquela mensagem, é inevitável. Eu preciso responder, porque é urgente. O que é urgente? O que é importante? Importante e urgente não são os nossos filhos, o que é urgente na nossa vida é a nossa família, a nossa casa, aquele momento na mesa com os filhos, com a família, reunidos todos à mesa. E muitos não têm se dado conta o quão eles estão prejudicando os filhos com esse ensinamento, trazendo que a mensagem, o celular é mais importante do que os filhos. Essa aceleração digital tem custos espirituais e custos psicológicos. Porque eu já até preguei aqui, em alguns cultos pais e filhos, que a televisão é uma porta, o celular é uma porta. Tudo que você clica, assiste, é um portal que se abre. Se dentro da minha casa eu tenho o hábito de assistir filmes de terror, o que você acha que vai acontecer? Você está abrindo uma porta.
O mal está literalmente saindo da tela e entrando dentro da sua casa. Quantas crianças que na escolinha nos confessaram: a minha mãe fica assistindo filme de terror. Aí eu falei: bonito. Tá explicado por que ela fica pedindo oração para os líderes. Que tá oprimido, que precisa ir na minha casa orar, que precisa expulsar. Bom, mas quem está abrindo essa porta? Quando você coloca, tudo que você coloca, assiste, você está abrindo uma porta. Seja de imoralidade, seja de qualquer outra situação. Você está atraindo aquilo para a sua casa. É você dizendo: diabo, seja bem-vindo, pode entrar. É exatamente assim. Quantas pessoas que estão assistindo, eu já vivi isso, às vezes com a família, nós fomos assistir um filme e de repente o filme começou com uma conotação, palavrões. Quantas vezes não, parecia ser legal esse filme, mas nós vamos parar por aqui. Isso não edifica, isso destrói. Muda de filme. Vamos ver um desenho. Apesar que nos tempos de hoje está muito difícil, né? Assistir um filme em paz, que não tenha palavrões, que não tenha duplo sentido. Desenhos também, né? Hoje está muito difícil encontrar desenhos com uma mensagem bacana, com uma mensagem positiva. Hoje está muito difícil você encontrar, né? Nós estamos tendo que voltar para os antigos, né? Então, as pessoas têm negligenciado a vida com Deus, momentos importantes com a família, momentos importantes com os filhos. E a mente constantemente estimulada perde a capacidade de descansar, refletir. Quantas pessoas que não conseguem mais simplesmente chegar em casa, ter um momento com a família, jantar sem o celular, tomar o banho sem o celular, deitar e dormir sem ter que mexer no celular. Quantas pessoas que elas precisam daquele momento, eu preciso mexer no celular. E elas se enganam dizendo: é só para dar aquela relaxada. E naquela relaxada o relógio vai. A hora vai passando, quando na verdade você deveria canalizar para algo, para a sua vida espiritual. Ou seja, um dependente. O excesso de distrações e o ritmo acelerado da vida moderna tem impactado a comunhão com Deus, tem impactado a saúde física, os relacionamentos, tem impactado nos casamentos, na vida dois e principalmente na vida dos filhos. Hoje não é difícil você encontrar crianças com 4, 5 anos com celular, elas literalmente, os pais deram um celular para eles. E é muito tolo um pai e uma mãe acreditar que eles têm o controle do que os filhos estão vendo e assistindo. Não existe esse controle. Essas distrações têm sido intrusas e silenciosas na vida de muitas famílias. Conseguiu entender? Essas distrações, elas são silenciosas. Silenciosas. Um homem ou uma mulher que tem uma luta, que luta contra a prática da imoralidade, quando ele está ali no Instagram ou vendo algumas coisas nas redes sociais, essa é a maneira silenciosa do diabo atrair, com uma foto, com uma imagem. Então é de maneira bem silenciosa. O diabo não chega fazendo barulho para destruir com uma família. O diabo chega de maneira silenciosa. Ele é silencioso, sutil, vai devagarzinho. Te sugere, vou te sugerir isso aqui, vou te sugerir isso aqui. E de repente,
a tragédia acontece. Ou seja, mesmo estando fisicamente, aqui ó, essas distrações têm sido intrusas e silenciosas na vida de muitos casais, de famílias. Mesmo estando fisicamente juntos, você fala, pastor, mas eu estou lá, pastora, estou junto com a minha família. Estão mentalmente distantes, cada um mergulhado no seu smartphone, tablet ou computador, dividindo a atenção entre mensagens, trabalho, filhos correndo pela casa, filhos brigando ali um com o outro, estão o quê? Divididos, a atenção está dividida. E o que é mais fácil hoje? É mais fácil você dar atenção, corrigir, educar um filho, ou você ficar ali no seu celular com aquela falsa sensação, estou relaxando. Essa desconexão mina a cumplicidade, reduz a comunhão do casal, reduz a comunhão da família, o ressentimento e até crises mais sérias começam a acontecer. Lembra o que aconteceu na época da pandemia? O tanto de divórcios que o mundo enfrentou? Por quê? Porque quando veio a pandemia, as pessoas foram obrigadas, a pararem, literalmente de trabalhar, não podia trabalhar, trabalhar era crime, e foi todo mundo obrigado, fiquem dentro de casa. Bateu a realidade. Então ali, homens e mulheres que estavam habituados, acomodados, a acordar cedo e trabalhar, chegar tarde, dormir, acordar cedo, nessa rotina, quando se depararam com a realidade, crianças em casa, ninguém podia sair de casa, aí, aquilo era a realidade. E ali todos se viram diante de algo que não tinha sido lidado, trabalhado. Então, assim, o marido passou teve que reconhecer, aprender a conhecer a mulher, a esposa, o marido, e muitos não aguentaram e se divorciaram. Não foi assim que aconteceu? Ou seja, porque bateu a insatisfação, a crise. As pessoas têm se tornado cada vez mais vazias de Deus, buscando incessantemente preencher esse vazio com coisas que só Deus pode satisfazer. O vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Deus pode preencher o que ninguém pode preencher. A insatisfação, a tristeza, a angústia. Quando estamos cansados, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso socorro, não é? Quando estamos enfermos, Ele é a nossa cura. Quando estamos desanimados, Ele é a nossa força. Só Ele pode preencher esse vazio. As pessoas então têm se tornado cada vez mais vazias de Deus, buscando incessantemente preencher esse vazio com coisas que só Ele pode satisfazer. O que não percebem é que a dimensão desse vazio no coração corresponde exatamente ao espaço feito para Deus ocupar. Muitas acumulam dívidas insustentáveis. Quantas pessoas que através desse vazio acumulam dívidas gigantescas, comprando compulsivamente na ilusão de preencher um vazio. Quantas pessoas que estão buscando preencher este vazio com a imoralidade, preencher esse vazio com uma escolha errada, preencher esse vazio se divorciando, preencher esse vazio se distanciando da família, se distanciando dos filhos. Muitos estão buscando preencher um vazio do coração da maneira mais errada, ou seja, movidas pela necessidade de manter a aparência, eles acabam sacrificando a vida financeira, a família, por conta da imagem.
Eu preciso disso. Quantas pessoas que estão sacrificando literalmente a família por conta de desejos, de sentimento, de emoções. Nós já aprendemos, eu não posso viver por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu sei. Eu sei o que é certo. Então eu vivo por aquilo que eu sei, e não por aquilo que eu quero, por aquilo que eu estou sentindo. Não, eu vivo por aquilo que eu sei, movidas por essa necessidade, ou seja, na realidade, estão construindo castelos baseados na imagem, e são castelos, casas que estão sendo construídas na areia, e não na rocha que é Cristo. Ou seja, a raiz desse mal está na distância e na ausência de Deus. Muitas vezes esse afastamento nem sequer começa com algo que considere pecado. O erro surge quando o coração permite que qualquer coisa seja um desejo, vontades ou até mesmo algo aparentemente inofensivo. Começa assim, quando o seu coração permite. Ou seja, algumas pessoas se distraem até com as bênçãos, com conquistas. Escuta, tem muitos casamentos em ruínas, no pó, por conta das distrações. Homens que se distraíram com a imoralidade. Mulheres que estão distraídas com a imoralidade. Homens e mulheres que estão distraídos com as brigas, com as contendas. Estão distraídos. Não estão vendo o que está acontecendo. Não está vendo o que está acontecendo dentro de casa. E agora, quantos estão distraídos? Sabia que tem pessoas que se distraem com as bênçãos? E tem muitas pessoas que estão distraídas com as bênçãos. Então vamos entender o que Jesus definiu ser mais importante para nós. Ele definiu, ele está dizendo, isso aqui é o mais importante para a sua vida. Que está em Lucas 10, 38 ao 42 na NVI, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta que o recebeu, não foi Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Quem que abriu a porta? Quem que recebeu Jesus? A Marta. Ela que recebeu, ela que abriu a porta para Jesus entrar. Marta, porém, estava muito ocupada, com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, já está imaginando a cena, né? Ela com o pano de prato assim no ombro, e perguntou: Senhor, não se importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, muitas coisas. Todavia, apenas o quê? Uma. Você está lendo na palavra, abre a sua Bíblia que você vai ver. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Conseguiu entender? Só uma coisa importa. Só uma coisa importa, apenas uma coisa importa. Estar ali, aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele está nos dizendo, aprendendo, e eu preciso obedecer.
Quantas pessoas que nós ligamos, mandamos mensagens: pastor, eu não estou conseguindo ir, estou trabalhando muito. Pastor, eu não estou conseguindo fazer o propósito, é muito trabalho. Tem muitas coisas, eu estou fazendo muitas coisas, estou com novos projetos, tenho novas, Deus me abençoou. Você acredita em pessoas assim? Porque não, olha, eu fui tão abençoada que eu não estou conseguindo fazer o propósito dos 52 dias. Ah, bênção. Olha o Senhor te dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quantos pais que quando chegam do trabalho, eles acabam levando o trabalho para dentro de casa. Não, trabalho, casa. Marta, Marta. Na Almeida diz assim: Marta, porém, andava o quê? Distraída, na versão Almeida. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. Aí ela deu uma ordem para Jesus, né? Diga a ela para ela me ajudar. Preguiçosa essa Maria. Folgada essa Maria. Estou fazendo faxina, tenho que fazer o almoço, tenho que levar as crianças para a escola, e essa Maria é uma baita de uma folgada, preguiçosa. O Senhor trate de dizer a ela, para ela ir trabalhar. Ela deu ainda uma ordem para Jesus. Mas a resposta dele foi incrível. Só uma coisa importa. E a Maria escolheu o quê? A Maria escolheu a boa parte. Nesse mundo que nós estamos vivendo, no mundo onde está cheio de distrações, não é mesmo? Está cheio de distrações. O Senhor está nos ensinando, apenas uma coisa importa: Deus, sua família e a igreja. Lembra? Primeiro Deus, minha família e a igreja. Deus, família e igreja. Não é trabalho, não é lazer, não é celular. Igreja, família ou família e igreja. Como está a sua vida? Qual é a ordem de prioridade sua? Qual é a sua lista de prioridade? A sua família tem sido a sua prioridade? Distrações e distrações. Distrações e distrações. Por onde você anda, você encontra distrações, não é mesmo? Para as mulheres, o que você mais encontra na rua? Distrações. Homens que servem de distrações. Os homens, quantas mulheres, né? Você encontra na rua, dirigindo num shopping, que é uma distração, foi enviado do mal, não é? Distrações e distrações. Quantas crianças que ficar naquele joguinho, nas telas muito tempo, distrações e distrações. Não havia, ou seja, aqui não havia pecado no que Marta estava fazendo, né, limpando, não havia pecado, mas tornou-se uma distração na vida dela, porque ela não estava vendo o que estava acontecendo dentro da casa dela. Estava acontecendo dentro da casa dela um grande mover, mas ela estava distraída, ela não estava vendo. Que a privou daquele momento, ou seja, a distração da Marta a privou daquele momento singular e sublime na presença do Senhor Jesus. Literalmente, o Senhor Jesus estava dentro da casa dela, realizando o culto dentro da casa dela. Ela teve a chance de tocar, de ouvir, de aprender, mas ela estava distraída.
Maria, por sua vez, interrompeu todas as ocupações para sentar-se aos pés do Mestre e ouvi-lo. Esta lição não invalida a importância do trabalho. Nós precisamos trabalhar, mas revela como podemos nos deixar absorver por coisas que, embora não sejam pecado, pode gradualmente nos afastar da comunhão com Deus, a ponto de perdermos o temor, o tremor a Ele e, finalmente, o próprio desejo de orar, de buscar ao Espírito Santo em comunhão com o nosso Abba. O afastamento de Deus conduz inevitavelmente à perda do temor e à diminuição da consciência de nossa dependência dele. Por esta razão, as Escrituras nos exortam constantemente a conservar o nosso olhar fixo no Senhor, vigilantes contra qualquer distração que possa nos desviar do que é importante. Quantas pessoas que o mal está lutando, em alguns casos, ele está até conseguindo distrair as pessoas do propósito, com doenças, com enfermidades, com problemas, com situações. E a pessoa diz assim: não posso hoje, tenho algo a resolver. Não posso hoje, tenho algo a arrumar. E nesse não posso, você vai se distraindo, você vai se perdendo. Cuidado com as distrações. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com o que você está deixando os seus filhos assistirem. Eu já atendo muitas crianças, né, sim, cada caso que você, assim, não tem noção. Sabe, uma coisa que a criança viu e aquilo se tornou um padrão, trouxe o pecado. E eu tenho que falar um pouco mais em códigos, porque eu tenho crianças lindas e abençoadas no culto. Então tem que ter, né, tem que saber pregar, porque nosso papel aqui é alertar os pais, mas as crianças estão de férias, então nós temos que ajudar todos com as palavras certas. Então, e elas sabem do que a tia está falando, não é, meus amores? Vocês sabem, é muito fácil se distrair. Quantas propagandas, vou olhar para eles sabem do que eu estou dizendo. Quantas vezes no joguinho, no tablet, aparece propagandas erradas, inadequadas, que vocês sabem que vocês não podem clicar, assistir. Não é verdade? Vocês sabem disso. Na escola, quantas coisinhas que é dito ali, ideias, né? Sugestões, distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado. Como a palavra diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Portanto, em vez de se consumir pela ansiedade, de se desesperar diante das lutas e das aflições, aprenda a repousar e descansar no Senhor, priorizando o Senhor, priorizando a palavra, priorizando o que o Senhor está ensinando, priorizando. A vida cristã exige discernimento. Discernimento. Discernimento dentro de casa para saber o que está acontecendo. Quantos pais que eu conheci que não sabia a cor preferida dos filhos, que não sabia o tipo de roupa que os filhos gostavam, que não sabe nada, a comida preferida. Quantos casos eu já atendi
que fazia muitos anos que não havia o toque, sabe? De pais e filhos, não havia o toque, o abraço, do pai não saber identificar, não saber descrever como é o pé do filho, como é as mãozinhas, como que de não saber nada, nada, nada. É um estranho dentro da minha casa. Já conheceu alguém assim, alguma família assim, que o jovem parece que é um estranho dentro de casa? Isso chegou desse jeito assim do nada? Não. Foi uma construção. Quantos pais que não aguentam, não sabem lidar com a adolescência e acabam empurrando os adolescentes / jovens para o mundo, para o pecado, porque não estão sabendo lidar? Essa fase, a adolescência, ela é o que foi construído na infância. Consegue entender? E a juventude, o jovem, é reflexo do que foi construído na adolescência. A criança é reflexo do que foi construído quando ele era um bebê. Consegue entender? Nada acontece do nada. É uma escada. Consegue entender? É uma escada. Então, se hoje você tem um jovem dentro de casa, rebelde, malcriado, sem educação, ofende você, xinga você, bate em você, aonde foi que você errou? Porque em algum ponto da vida dele você errou. Quando ele nasceu, ele não nasceu te batendo e nem te agredindo, não é verdade? Onde foi? Qual foi o ponto da vida que você errou, que você falhou? Pastora, eu tenho total consciência onde eu errei, só que agora não tem mais o que fazer. Tem sim, porque a Bíblia de Deus nos garante que o Senhor vai trazer os filhos da fazenda dos porcos. Há sim salvação. Mas antes de querermos mudar alguém, nós precisamos mudar. Eu já corrigi vários pais que corrigem os filhos da maneira mais assim, não causa efeito nenhum. Recentemente eu corrigi um pai que as filhas estavam só pela misericórdia, no pecado. O pai sabia de tudo, procurou ajuda. Sabe, de procurar ajuda para uma liderança, preciso de ajuda, minha filha confessou para mim que está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso. Não buscou ajuda, achou que só ele era o suficiente para dar aquele apoio. Não é assim. Você fala assim, pastora, o que acontece quando um filho da senhora, meus filhos são um tem 10, são crianças ainda, mas como que a senhora age quando um filho da senhora erra, mas você é uma pastora, o pai dele é um bispo, como que é a conduta? Eu mando ele falar com a avó dele. Sim, pergunte para eles. Quantas vezes, às vezes uma situação da escola ou algo que eles fizeram que é totalmente contrário à palavra de Deus, sabe o que eu faço? Agora, lá no quarto da sua avó, vai dizer para sua avó, vai confessar para sua avó. Mas eu já falei para você, mamãe. Já falei para você, papai. É bonitinho, já falou, mas tem uma cabeça. Nós estamos debaixo de uma liderança. E essa liderança é a vovó. Aí eles enrolam, eles choram, eles fazem um auê. E eu bem que fico assim, só na porta dela esperando eles entrarem. Eles entram e eu faço questão de entrar junto, sentar e ouvir para saber se ele está falando exatamente o que aconteceu. Exatamente. Porque você não pode confiar. Pastora, mas nós temos que confiar no filho. Nós temos que confiar, mas não é bem assim, não. Quantos jovens, quantas crianças que falaram, eu resolvi, e jogaram para debaixo do tapete? Isso é amor, isso é cuidar deles. Não é? Isso é trazer luz. Então, essa é a minha atitude, esse é o meu comportamento. E eles sabem. Contou para mim, vamos resolver da maneira que tem que ser resolvida.
Tem uma liderança, tem uma cabeça. Você vai lá e você vai confessar e você vai se humilhar, você vai pedir ajuda. Vai, meu filho. E tem pais que estão errando nisso. Quantos pais que eles estão vendo literalmente os filhos assim, descer, qual é a palavra que eu vou usar? Descer de bungee jump, de tirolesa para o inferno, pode ser algo assim. Descer para o inferno, pecando, errando. Quantos pais que eles estão vendo os filhos mudar a vestimenta, mudar o corte de cabelo. Não é possível, não vem você me dizer que você não percebe quando o filho está fazendo algo de errado. Todo pai, toda mãe sabe. Se não sabe, desconfia. E se desconfia, não investiga. Será que você é o pai e a mãe que vai até o final para investigar? Eu já atendi mães que falaram assim: pastora, eu tenho muito medo. Medo do quê, minha senhora? Eu tenho medo, eu desconfio, mas eu tenho medo, eu não quero lidar, eu não quero ouvir. Como assim, minha bênção? Você precisa ouvir. Você precisa ouvir e saber o que está passando na cabeça dele. Como assim você vai ignorar e vai deixar? Quantos pais que hoje pagam um preço porque ignoraram os sinais, as mudanças, ignoraram, simplesmente ignoraram, não quiseram lidar, foram covardes, omissos. E o que a Bíblia diz? Corrija os seus filhos. Quem não corrige, odeia os seus filhos. Não é assim que a Bíblia diz? Quem ama, corrige. Quem não ama, odeia. Um pai e uma mãe que não corrige, que não investiga, que não pressiona, que não está ali, no pé do eito. Você vai me falar e é agora. Abra sua boca e fale qual é o problema. Nessa hora você tem que ter coragem, porque é a vida do seu filho que está em risco. Olha lá, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo, em corrigi-lo. Dizer: meu filho, você está errado, isso é um engano, isso é um roubo. Mas tem pais preguiçosos, covardes, omissos, que estão fechando os olhos para tudo aquilo. Não, eu não quero ver. Eu não quero ver. Como assim você não quer ver? Você precisa ver. Você precisa ver e você precisa lidar. Ajudar, buscar ajuda, orar, clamar. Não está perdido. Tem saída, tem resposta, tem mudança. Quantos que nós encontramos e lidamos aqui na igreja? Pelo amor de Deus, você tem que socorrer os seus filhos, porque entenda bem, a igreja, os líderes, os bispos e pastores, lideranças de modo geral, nós conseguimos ir até um ponto na vida dos seus filhos, mas você é o teto. Se você não muda, eles não vão conseguir atingir a mudança e romper com este teto. Consegue entender? Porque a unção vem mais alto. A unção vem Se eu pegar este copo, finge que ele é um azeite, eu pego o copo. Se eu jogar agora, qual é o caminho que essa água vai fazer? Não vai escorrer? E vai parar lá no meu pé, automaticamente no chão. Não é assim? Cabeça. Tem como eu jogar no meu pé e essa água vir parar na minha cabeça? Tem como? Me diga se tem. Não, mas tem. Tem alguma física, alguma coisa que vai fazer com que essa água venha para a minha cabeça. Tem como? Não tem. Quem é o cabeça da casa? É o homem. É o pai, a mãe,
automaticamente os filhos. Então, como igreja, nas escolinhas, nós trabalhamos, nós lidamos, nós ensinamos, não minta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, e pega a Bíblia, e abre a Bíblia, e ensina, 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 ensina. Mas o que adianta se nas escolinhas, dentro da igreja, nós estamos ensinando, não minta, mas o pai e a mãe mente? Me diga como. E ainda fala assim, vai lá, fala que o papai não está em casa. Vai lá, diga para ela que eu saí. Como? Quem é o cabeça? Quem é a autoridade? Como uma criança vai romper se o pai e a mãe não estão rompendo? As guerras que você não vence, os seus filhos terão que lutar. O que você não venceu, os seus filhos terão que lutar, pelo amor de Deus. Quantas pessoas, pastora, me ajuda, o meu filho em moralidade, ó, pode parar. Quem abriu a porta? Dos dois aí, abre a boca e fala. Não, imagina, isso é o diabo, aí para de colocar na conta do diabo. Porque o diabo só entra com permissão e com autorização, ele não entra do nada. Ele não é um penetra que entra, hoje eu decidi ir na casa do fulano, hoje eu decidi ir na casa do... Não, ele entra com permissão, a pessoa permite. Ela diz, bem-vindo, pode entrar, Satanás. É exatamente assim. Aí fica o pai naquela negação, a mãe naquela negação, e nega de cá, e nega de lá, e nega de cá. O trem está estourando, o trem está pipocando, os filhos não estão tendo força. Vai me dizer que não vem da cabeça? Aí de repente vai. Pressiona, 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 fala, meu senhor, fala, minha senhora. Esse ataque na vida dos seus filhos não veio do nada, tem algo. Tá bom. Isso vai resolver o problema? Ó, pra você ver como que o pastor precisa ter muita graça. Eu confesso, eu fiz o que eu não deveria fazer, e aí pronto, dá o nome certo. E como é que você acha que nós vamos vencer isso com as crianças? Você abriu uma baita porta, o diabo entrou na sua casa, você acha que ele vai permanecer só lá no seu quarto? No seu banheiro? Ele vai para a cozinha, ele vai para a lavanderia, ele vai para o quarto dos filhos, ele vai andar, porque ele foi convidado. Os adultos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Ele foi convidado. Quando você abre o celular, quando você vê algo na televisão, no celular, seja lá onde for, no computador, você está convidando o mal para a sua casa. Então não reclame dos resultados. Mas a palavra para você, pare de ser egoísta. Para de ser, você tem pessoas ainda, que alguns, não vou generalizar, tem alguns pais que são muito egoístas, tem homens e mulheres que são egoístas. Está vendo que os filhos estão assim, está tudo dando errado. Mas é sempre eu, o que eu quero, o que eu desejo, porque eu. Ei! Os nossos filhos precisam da gente. Os nossos filhos precisam da nossa santidade, Jesus amado. Consegue entender? Os nossos filhos precisam da nossa santidade. Quantos adultos aqui que vieram, nasceram, foram criados num lar disfuncional, bagunçado, de imoralidade, de traição, de abandono, de solidão, de escassez. Não foi difícil para você? Não foi? Talvez até hoje você paga o preço da negligência dos seus pais. Talvez até hoje você vive situações
que os seus pais plantaram lá no passado. E você está aí na luta, e você está aí na luta, e você está aí na luta. Por quê? Porque eles não fecharam as portas. Eles não fizeram o que eles deveriam fazer. Aí vem você, faz pior do que eles fizeram. Ou seja, a carga é muito pesada em cima dos seus filhos. Alguém tem que fechar a porta. Alguém tem que fazer uma risca no chão. Alguém tem que dizer, diabo, daqui você não passa. Mas como nós vamos fazer isso nesse mundo de distrações? Não é? É um espetáculo de distrações. Nós estamos vivendo no mundo das distrações. E quanto mais pessoas distraídas, mais o diabo consegue brincar com elas. O diabo está disputando a nossa atenção. Ele quer a nossa atenção. O diabo quer roubar a nossa atenção, nos distrair. E ele vai entrando de maneira silenciosa, silenciosa, silenciosa. E de repente, tragédia, que é o tema da palavra. Distração, o início da tragédia. Uma pessoa distraída, assine, tragédia. Uma pessoa distraída não ouve a voz de Deus. Uma pessoa distraída, se ela não ouve, muito menos ela não obedece à voz de Deus. Pega a sua Bíblia, leia na Bíblia o tanto de famílias que foram destruídas pelo cabeça, porque o cabeça se distraiu, com os sentimentos, com as emoções. Olha a família de Saul. O cara achou que Davi era o inimigo dele. Ele era o maior inimigo dele. Saul era o seu maior inimigo. E ele estava achando que era o Davi. Não, ele mesmo era o problema da vida dele. Ele era o próprio inimigo. Quantas pessoas que estão pegando, acreditando no inimigo errado. O maior inimigo está aqui dentro, somos nós. Nós temos que vencer, que batalhar. Ataque, todo mundo sofre. Consegue entender? Todo mundo sofre, todo mundo é atacado. Bem-vindo ao mundo dos atacados. Todo mundo é atacado. Você acha que quem está aqui no altar não é atacado? Somos atacadíssimos. Mas a diferença está no caia fora. Caia fora. Isso é mentira. Você é um mentiroso, Satanás. Caia fora. O que foi que o diabo fez com Jesus quando levou ele para tentar lá no monte? Ele usou a palavra. Ele usou a palavra, ele tentou o quê? Distrair Jesus, enganar Jesus. E Jesus caiu na tentação? Ele se distraiu? Ele combateu o diabo com a palavra. Ele combateu o diabo com a palavra. E quem venceu? Jesus. Jesus venceu. Então, que você entenda essa palavra. Levante-se na sua casa. Se você está tendo algum problema, alguma situação, peça ajuda. Confesse. Porque é o que a bispa tem pregado, né? Confessa e abandona. Então tem que confessar, tem que trazer luz. Pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Não permita o diabo destruir com a sua família, com a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Com o seu propósito. Feche os seus olhos. Reflita sobre essa palavra. O que é que está acontecendo dentro da sua casa que você não está vendo? O que é que está acontecendo dentro da sua casa? O que é que está acontecendo com os seus filhos que por covardia
medo. Você não quer enfrentar, você não quer lidar. Você está ignorando. Não ignore. Lide com o que você precisa lidar. Chame, conversa, confronte. Vá e coloque luz nesse lugar escuro. Todo pai e toda mãe sabe quando tem algo de errado com um filho. Eu sei quando tem algo de errado com os meus filhos pelo olhar deles. Um filho, quando você fala com ele, que ele muda o olhar, tem algo ali. E é nessa hora que você precisa ser corajoso, porque você ama ele. E você precisa lidar com coragem. Vem aqui, vamos conversar. Fala com a mamãe, fala com o papai. O que foi que você fez? Qual é o problema? Isso é inteligente. Isso é muito inteligente. Tem coisas que a gente escuta que a gente não quer escutar. Quantas vezes na escolinha, né, em trabalhos com as crianças, naquela busca, naquele desespero de salvar, de ajudar as crianças, fala para a tia, meu amor, o que foi que você fez? Tem algo de errado. Teve coisas que eu ouvia e às vezes acabo, né, ali escutando eles, que eu só peço a misericórdia de Deus. E todos que eu já atendi sabem a maneira que eu lido. Eu escuto, eu corrijo, eu converso e eu ajudo. O que adianta você jogar mais pá de terra em quem já está morto? Já está se sentindo culpado e condenado. Não adianta. Tem pais que no momento difícil lidam da pior maneira. Param de falar com os filhos, tira o celular, põe de castigo. Você acha que esse é o caminho? Não, esse não é o caminho. Esse é o momento que você tem que mais abraçar, sentar, conversar e procurar em você. Eu estou errando em algum lugar aqui, eu vou consertar. Porque nada acontece do nada. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por esse ensinamento. Sim, Senhor, tem muitos pais, tem muitas famílias e lares que a distração está grande. Há muitas distrações. As distrações são muitas. Eu peço ao Senhor que nesse momento, que o Senhor venha soprar sobre cada mente, sobre cada coração. Traga vida àquele que está morto. Senhor, traga luz, põe luz nas trevas. Quantos lares que está tomado de trevas, porque todos da família estão abrindo portas, cada uma porta mais imoral do que o outro. Senhor, coloca luz nesse lar, coloca luz nesta família. Senhor, coloca temor e tremor. Senhor, passa com o teu sangue. Meu Deus, passa com o teu sangue sobre as famílias, passa com o teu sangue sobre os lares. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, passa com o teu sangue sobre os nossos filhos, passa com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, que todo ataque maldito contra a nossa casa, contra a nossa família, que todo ataque maldito contra as nossas crianças, toda a opressão, todo o peso, toda a imoralidade contra as nossas crianças, eu quebro em nome de Jesus toda a armadilha que está sendo preparada nos jogos, no videogame, nas telas, toda a armadilha que está sendo preparada no quarto, no banheiro, na casa, toda a armadilha que está sendo preparada nas escolas, nos banheiros da escola, na sala, aonde estiver sendo preparado, armadilhas para roubar a inocência, roubar a santidade das nossas crianças, do alto da cabeça à planta dos pés, eu quebro, eu cancelo, eu anulo, em nome de Jesus.
em nome de Jesus, caia por terra, em nome de Jesus. E eu ordeno que todo mal, que toda opressão, que toda perturbação, que todo mal, que toda nuvem negra que entrou através das telas, da televisão, da internet, do computador, do celular, imoralidades, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus eu ordeno, saia das mentes, dos corações. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre as crianças. O sangue de Jesus tem poder sobre os adolescentes. O sangue de Jesus tem poder sobre os jovens. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, passa com teu sangue, põe temor nos corações, nas mentes. Passa com teu sangue sobre a mente dos pais. Senhor, coloca a luz, Senhor, mostra, revela para esses pais o que é que está acontecendo dentro da casa deles, que eles não estão vendo. Coloca a luz, Senhor, mostra o que está escuro, mostra, Senhor, aonde está o erro. Eu peço ao Senhor nesta tarde, mostra para esses pais aonde está a escuridão, o erro, Senhor. Coloca a luz nas trevas, em nome de Jesus. Eu concordo, eu consagro cada propósito ao Senhor. Eu declaro restauração, eu declaro restituição, eu profetizo restauração nos lares, nas famílias. Restaura as famílias, Senhor, restaura os casamentos, porque eu sei, Senhor, um casamento abençoado, filhos abençoados, felizes. Restaura os lares, restaura a vida espiritual, restaura, Senhor, a vida financeira, restaura a vida profissional, restaura, Senhor, restaura do alto da cabeça à planta dos pés, restaura as mentes nesta tarde, restaura, realiza os sonhos, os desejos, abre portas que estão fechadas, trancadas, quebra agora, Senhor, essas correntes e abra as portas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro um dia de vitória, de respostas, definições, em nome de Jesus. Eu abençoo cada propósito, eu ligo as nossas vitórias aqui na terra e ligo elas no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado. Eu peço a tua bênção, meu Deus, nesta quarta. Meu Deus, nos dê vitória. Entrega a vitória. Abençoa, Senhor Jesus, o projeto Manaim em todos os nossos templos. A unção, o poder, a graça, o ensinamento, que todas as nossas crianças que estão fazendo parte do Manaim venham aprender e praticar tudo aquilo que elas estão sendo ensinadas, porque eu creio numa geração que vai mudar o mundo. Eu creio em crianças que vão crescer com esses fundamentos bíblicos baseados na palavra, cheios de temor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor
e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.